A todos, vou ler agora um texto para você, tá? Antes, porém, quero agradecer aqui a Carla Marisa, filha aí do Carlão e também filho da Marisa. Eles que são diáconos também da Igreja Vida em Cristo, e a Carla também é membro da nossa igreja, estão assistindo lá. Deus te abençoe, Carla. Obrigado também aí. Nós amamos você, sua família, seus filhinhos aí, tá? Querido, o texto que eu quero ministrar nessa noite para a sua vida é um texto que está inserido no livro de Marcos, capítulo, Evangelho segundo escreveu São Marcos, ou livro de Marcos, capítulo 10, verso 46 ao 52. Nos diz assim o texto, querido. Então, verso 46 ao 52, do capítulo 10 de Marcos, diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava mais e mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, pensa nisso, tá? Chame-o. E chamaram o cego, animou. Vou ler de novo o verso 49 aqui, que eu parei para fazer um detalhe aqui, mas vou ler para você aqui. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está te chamando. Verso 50. Lançando sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se em pé, e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Disse Jesus para ele. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Verso 52, para encerrarmos: vá, disse Jesus, a tua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Palomo, quero mandar um abraço para você, que todo culto online você está assistindo, tá? Você não colocou seu nome aí, mas eu sei que você está assistindo, porque amanhã você vai falar para mim. Então, tá bom? Um abraço. Prima Sandra Uerdo, Deus te abençoe, bom ver você. Agenor dos Santos, um dos primeiros membros da Igreja Vida em Cristo há 26 anos atrás, Agenor, lá no Jardim Atelvina, ele cedeu a casa dele, a mãe dele cedeu a casa. Nós fizemos uma congregação assumida pelo pastor Adalberto, assumida pelo pastor Isaac, há 26 anos atrás, lá em Guaianazes, Agenor, dá um abração em toda a família aí, em nome do Senhor Jesus, tá? Milton Rodrigues da Silva, paz do Senhor também para você. Varão valoroso também, Milton, Deus te abençoe, tá? Wesley, você é do nosso coração, Wesley, Deus te abençoe também, viu, Wesley? A Ananda Vitorino, Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco aí, tá? Madá Seguesse, nós formamos junto pedagogia, muito bom ver você, uma excelente profissional aqui da educação, de Oswaldo Cruz, tá? Um abraço aí, e vamos aqui para a palavra. Então, eu li esse texto maravilhoso e eu quero comentar ele com você, esse texto que nos fala do cego o cego Bartimeu, tá? Então, para começar esse texto aqui, eu queria dizer para você que o cego Bartimeu, três evangelhos nos narra a respeito dele. O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 20, o Evangelho de Lucas no capítulo 18 e Marcos também no capítulo 10. Então esses três evangelho narra esse fato, cada um na sua ótica, mas a história é a mesma. Alguns colocam alguns detalhes diferentes, um deles, mas é só para complementar e ficar melhor do que estava. Eu escolhi o texto de Marcos, onde Marcos diz que Bartimeu, o filho de Timeu, ele está na cidade de Jericó. Certamente essa Jericó não é aquela que Josué destruiu caindo as muralhas, não. Essa é uma nova Jericó, próxima a essa Jericó antiga. Mas nós não vamos falar disso, nós vamos falar dessa questão do cego de Jericó. Nós lemos o texto e agora eu quero falar com você sobre 5 atitudes que eu observo nesse texto que eu quero falar. Inclusive dizer que essa quinta-feira se chama Noite de
poder. Então, na nossa igreja evangélica Vida em Cristo, na Rua Escócia 246, aqui no Jardim Bandeiras, em Oswaldo Cruz, toda quinta-feira, 19h30, noite de poder, tá? Por enquanto nós estamos aqui na live. Então, o que acontece com Bartimeu, o filho de Timeu? Jesus está passando por essa cidade. Ele vem de uma cidade chamada Pérea e ele está indo em direção a Jerusalém quando ele passa por essa cidade. Marcos nos dá a entender que ele entra na cidade, porque está dizendo que ele sai da cidade. Se ele entrou, se ele está saindo, é porque ele entrou. E diz que tem ali um cego, não diz que esse cego é de nascença, mas diz que ele é cego. A Bíblia não diz qual tempo que ele ficou cego, mas a Bíblia afirma que ele é um cego. E esse cego, Bartimeu, ele agora, Jesus está passando ali, uma multidão segue, os seus discípulos estão com ele, seus seguidores estão com ele, e aquele cego, ele ouve que é Jesus que está passando. Mas uma coisa que eu quero chamar a sua atenção nessa passagem de Jesus por Jericó, é que esse milagre acontece ali em Jericó, em uma cidade que podia acontecer muitos e muitos milagres, muitos e muitos milagres, mas é um deficiente visual que percebe Jesus e está ali a clamar por Jesus. Então Jesus está passando com a multidão. Eu não sei que a multidão tanto faz, talvez a multidão curiosa com Jesus, ou por ouvir que ele multiplicou o peixe, que ele multiplicou o pão. Então agora ali aquela multidão está seguindo Jesus, uma personalidade da época, então está passando por ali, não para o Bartimeu, ele é muito mais do que tudo isso. Talvez para a multidão ele seja uma pessoa que as pessoas estão curiosas para saber quem ele é, um revolucionista da época, alguém que quer tomar o poder de Roma, mais um profeta, talvez um líder, se tornaria um líder religioso. Eu sei que as pessoas estão ali até talvez por ouvir os milagres de que ele fazia. Não tinha o Instagram, não tinha o Facebook, mas certamente chegava essa notícia pela multidão, chegava essa notícia pela multidão, e a multidão estava ali em volta. Porém nenhum daqueles ali foi realizado milagre com eles, porque eles deixaram passar a sua oportunidade, deixaram passar desapercebido aquela situação ali, que era Jesus, que estava ali, e não era um Jesus como outros também, que tinha muito Jesus, era um nome próprio, popular da época, Jesus. Por isso que nos fala que o nome dele foi posto acima de todos os nomes. Então não era um Jesus qualquer, não era um Jesus ali comum, era Jesus, o Filho de Deus. Mas as pessoas não se dão conta disso, as pessoas não se percebem disso, e Jesus está saindo da cidade, ele está seguindo para Jerusalém, é o seu caminho, ele está seguindo para Jerusalém. E muitas vezes acontece isso comigo e com você. Nós não percebemos Jesus, nós deixamos de adorá-lo, nós deixamos de buscá-lo, nós deixamos de entregar o nosso coração, a nossa vida a ele, deixamos os seus ensinamentos de lado, e o seu amor que é grande por nós de lado. Ficamos procurando um amor, quando nós temos esse amor tão grande do Senhor e Salvador Jesus Cristo para as nossas vidas. Mas Jesus passando ali, tem uma pessoa que percebe muito Jesus, ele ouve falar que é Jesus, talvez a multidão eufórica, dizendo: olha, esse é o Jesus, o que multiplicou o peixe, o que multiplicou o pão, o que curou um cego, o que curou um mudo, um surdo. Eu não sei, mas certamente estava aquele burburinho ali, entre a multidão. E aqui Marcos nos narra que o verso de número 47, quando ouviu que era Jesus, verso de número 47, começou a gritar. Ele se pôs a gritar naquele momento por Jesus, começou a clamar em alta voz. Mas para não entrar agora, para a gente entrar um pouquinho aí numa melhor meditação nessa noite de poder de quinta-feira, eu quero dizer para você aqui 5 atitudes que eu observo além dessa, que é ele clamando ao Senhor Jesus. Primeiro que eu quero comentar com você é a oportunidade. Ele não perdeu a oportunidade. Como eu disse para você, ele percebeu que era Jesus, ele ouviu que era Jesus, e agora ele se põe a clamar, Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Então ele não perdeu tempo, ele viu, essa é a minha oportunidade, essa oportunidade do meu milagre. Se esse homem faz milagre, ele vai fazer um milagre da minha vida. Eu quero um milagre, eu preciso de um milagre, e eu vou agora aproveitar essa oportunidade. A oportunidade estava indo embora, a oportunidade estava passou para muitos, muitos deixaram passar despercebido essa oportunidade, muitos deixaram, mas ele não, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu e você temos que perceber as oportunidades que Deus nos dá no dia a dia também. Nós temos que perceber as nossas oportunidades a cada dia, a cada momento, as portas que o Senhor tem aberto para me favorecer, para que aquele homem não era um homem comum, não era um homem qualquer, mas era o homem da sua bênção, era o homem do seu milagre, era o homem que traria para a sua vida um novo tempo. E Jesus tem isso para a minha vida, Jesus tem isso para a sua vida também, e para todos nós, eu tenho certeza e tenho convicção disso. Então aquele homem podia ter perdido a sua visão, a Bíblia não nos relata, como eu disse, se ele é cego de nascença ou não, mas independente disso, ele não tinha a sua visão. Mas nós também sabemos que cientificamente, quando se perde um sentido, os outros ficam mais aguçados. Então aquele homem percebeu, aquele homem ouviu, ele ouviu. Ninguém ligou para ele, ninguém deu atenção para ele, ninguém chamou ele: vou te levar até o mestre. Muitas vezes nós ficamos esperando pelas pessoas, muitas vezes nós ficamos esperando que alguém venha nos chamar, que alguém venha nos buscar, que alguém venha falar que vai nos dar uma oportunidade. Muitas vezes a gente fica esperando alguém achar que a gente é coitadinho, alguém estender a mão para nós. Olha, que tudo isso pode acontecer sim, mas nós podemos fazer diferente, nós podemos tomar o nosso caminho, nós podemos perceber a nossa oportunidade, nos levantar, nos posicionar, clamar e chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Essa é a nossa condição. Nós não temos que estar numa situação de inércia, não, nós temos que nos posicionar. Isso é um chamado de Deus para a minha vida, para a tua vida. Então deixa Deus te aguçar os seus sentidos, e principalmente o sentido espiritual, saber o que Ele quer para você, o que Ele tem para você, e que Ele quer muitas coisas, e coisas grandes para as nossas vidas. Essa é a condição de Deus. Então os outros sentidos, eles se aguçam para nós termos um equilíbrio, É isso que a ciência nos diz. Mas o cego, ele não ouve apenas o barulho da multidão, ele não ouve apenas a confusão da multidão. Tem muita gente nesse momento só ouvindo barulho, tem gente nesse momento só prestando atenção na confusão, enquanto nós devemos prestar atenção naquilo que Deus quer e tem para fazer nas nossas vidas. Então é isso que aquele cego ele fez. Enquanto a multidão só estava percebendo a multidão, o falar da multidão, vendo aquele homem seguir para Jerusalém, perdendo a sua oportunidade, ele não perdeu a sua oportunidade. Então eu te chamo, não perca as oportunidades que Deus te dá, não perca as oportunidades que Deus tem te dado, não deixe as oportunidades passar para depois você dizer: tinha uma oportunidade ali. Não seja aquele que fica para reclamar, não aquele que depois das coisas acontecidas diz: mas eu queria, mas eu achei, mas eu pensei. Não, faça aquilo que Deus tem dado na tua mão, realize aquilo que Deus tem colocado na sua mão, faça daquilo que o Senhor tem te dado uma das maiores oportunidades da sua vida, e faça bem em Cristo Jesus. Então aquele homem é a única chance que ele tem. Jesus está indo para Jerusalém, ser preso, ser condenado, ser açoitado, ser prego no madeiro, na cruz do Calvário por nossa causa, dando a vida por nós. Ele tem um propósito, ele não vai perder a oportunidade de morrer por mim, de morrer por você. Não, ele não vai perder, mas está indo embora. Para muitos perder a oportunidade, para muitos perder a última chance de que Jesus esteve ali em Jericó. Para o cego Bartimeu, para o filho de Timeu, não. Aquele homem soube aproveitar a sua oportunidade em Deus. É isso que eu e você precisamos, enxergar com os olhos espirituais também, enxergar com os olhos espirituais. Nós temos necessidade. Aconteceu com aquele homem e pode também acontecer comigo e acontecer com você também. Então fiquemos atentos para perceber as oportunidades que Deus tem dado das nossas vidas. Então, primeira atitude daquele homem, ele não perde a sua oportunidade, ele não perde. A segunda atitude é que ele vê Jesus como os outros não veem.
veem Jesus como os outros não veem. Nós precisamos ter um olhar além dos problemas, além das dificuldades, além das pressões dessa vida, das opressões dessa vida. Nós temos que ter um olhar muito adiante. Isso nós podemos ter em Cristo Jesus, que nos fortalece. Se nós buscarmos Ele, se nós nos humilharmos, Ele diz que vai nos ouvir. Então nós temos que buscar, temos que saber dEle, a sua vontade para a nossa vida. Ele vai te dizer no seu coração, com muita intensidade, o que Ele tem para você. Você vai perceber isso em intimidade com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele vê Jesus, ele tem a atitude de reconhecer que Jesus é o Messias. Messias, um texto usado lá no Antigo Testamento para profetizar a respeito de Jesus, que viria o ungido de Deus, o Messias, e está ali, enquanto todos estão vendo ele como Jesus, o multiplicador de pão, multiplicador de peixe, e assim por diante, o Senhor Jesus Cristo é visto por aquele cego como o Messias, como os outros não tinham visto. Os próprios apóstolos, discípulos de Jesus, deveriam correr para aquele homem e levá-lo a Jesus, dizer: ele acertou, ele está vendo pelos olhos da fé, porque quando Pedro diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, Jesus diz: Pedro, você recebeu uma revelação e foi do céu. Aquele cego, ele recebe uma revelação, ele não enxerga fisicamente, mas espiritualmente ele está enxergando bastante. Ele recebe, como Pedro, uma revelação do céu, e ele põe-se a clamar: Jesus, filho de Davi. O Messias, no Antigo Testamento diz que ele viria da raiz de Davi, da família de Davi, da genealogia de Davi, e aquele homem é enfático, dizer: Jesus, filho de Davi, reconhecendo Jesus como o Messias. E você, como tem reconhecido Jesus, como tem olhado para Jesus? Muita necessidade nós temos, apenas como um quadro pintado, ele pregado no madeiro. Ei, ninguém quer ter um herói pregado no madeiro. O nosso herói não está mais no madeiro, ele é o nosso Salvador. O madeiro está vazio. Mas quando nós olhamos aquele Jesus raquítico, aquele Jesus ali destruído, pregado no madeiro, nós não temos tanta alegria, talvez, em vê-lo, em recebê-lo. Não, nós às vezes desprezamos esse Jesus aí. Mas o meu e o teu Jesus, ele morreu no madeiro sim, mas ele morreu e ressuscitou por sua causa. Enxergue isso, veja isso pelos olhos da fé. Foi por você sim, foi por você sim. Ele morreu por sua causa, ele te ama, ele se importa com você. Vai a ele, ainda que seja em segredo, em secreto, ele te ouvirá e ele te responderá. Você precisa ter intimidade com ele, você precisa ter um relacionamento com ele. Pregava isso terça-feira. Você precisa conhecer Jesus, de quem ele é de fato. É o Messias ungido, o Filho de Deus, amém? Raiz de Davi. Então está aí a segunda atitude, é ele reconhecer quem Jesus ele reconhece que Jesus é o Messias. Ele pôde ver além de um revolucionário, como achavam alguns da época, além de apenas um mestre da religião. Não, até porque ele não era mestre de religião nenhuma, mas alguns viam talvez dessa forma, mas ele não era. Não, ele não era um roceiro, ele não era alguém revolucionário que queria tomar o poder de Roma. Ele era o Filho de Deus, que veio salvar o mundo e salvou você, que morreu por sua causa. Tem alguém que se importa com você: Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o ungido de Deus. Ele se importa com você. Então muita gente passava por aquele caminho. Aquela Jericó era uma Jericó famosa, fundada pelos romanos, uma Jericó que era, vamos dizer, a cidade do momento aí, cidade do momento. Então certamente cidade rica, muita gente passava por lá, muitas pessoas passavam por lá. Aquele podia ser mais um. O cego podia entender Jesus, passaram tanto Jesus por aqui, mas ele entendeu que aquele era Jesus, o Salvador, e que salvaria ele daquela cegueira, e que realizaria um milagre na vida dele. Esse é o meu Jesus, é o teu Jesus. É nesse que nós temos que crer, é nesse que temos que esperar, é nesse que temos que confiar. Amém? Então
Muita gente tem perdido o seu milagre, tem perdido a sua bênção, perdido a sua conquista, a sua oportunidade, porque não tem visto o Jesus Messias, não tem visto o Filho de Deus, tem visto ele como líder, como um mestre religioso, como alguém, mas aquele homem reconheceu como eu e você devemos reconhecer, Jesus o nosso Senhor e Salvador. Esse é o ungido de Deus que nós temos que reconhecer. Então, primeira atitude dele, ele não perde a oportunidade. Segundo, ele reconhece Jesus como ungido de Deus, o Messias. E terceiro, ele tem perseverança. Ele tem perseverança. Por que, pastor, ele tem perseverança? Olha o que nos diz o verso de número 48. Jesus parou e disse: chame-mo. E chamaram o cego: ânimo, levanta, ele está te chamando. Então, no verso 47, nós vamos ver que ele está gritando. Ele está gritando, ele está gritando, e gritava cada vez mais e mais, E aqui nos mostra que alguns deles até repreenderam Jesus, repreenderam o cego, para que ele não gritasse, Para que ele não gritasse. Está aqui, olha, vou ler para você aqui. Então, quando ouviu que era Jesus, começou a gritar, verso número 47, Jesus, tem misericórdia de mim, mas muitos o repreendiam que ficasse quieto, e ele gritava muito mais. Quantas vezes você desiste por pouco? Quantas vezes, verso 47 aí, quando mais ele, verso 48, quanto mais ele clamava, mais o repreendiam e mais ele clamava. Quantas vezes nós desistimos por pouco? Quantas vezes paramos por pouco? Ele não, o seu clamor fez ele parar, Jesus. Lembra que nós estávamos lendo, e quando diz aqui Jesus parou, eu falei para você, olha, guarda isso aí, parou, os céus parou, a terra parou a favor do Bartimeu, a favor daquele cego. Jesus, o Senhor de todos os tempos, o Senhor de todas as coisas, o conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, agora ali manda chamar aquele homem, porque reconheceu de fato quem ele é. Eu e você precisamos chamar a atenção dele, e de coração, e de corpo, de alma, de espírito, de coração. Devemos ir de verdade a ele, devemos clamar ele, não de forma talvez corriqueira aí, talvez da correria, quem sabe até de uma forma mecânica, fria, gelada. Não, precisamos ser intenso. Ele foi intenso, ele foi persistente. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de... tem misericórdia de mim. Ele sabia que era ele que podia ter misericórdia. Quantas vezes você fica pensando, quem vai me ajudar, quem vai ser por mim, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo? Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus veio para ter misericórdia desse homem aqui. Perseverança, uma das atitudes poderosas, uma das atitudes lindas que eu vejo ele ter aqui. Então você não fique quieto, seja perseverante, seja insistente, seja persistente naquilo que Deus tem para a sua vida. Não desista. Deus não se agrada dos que retrocedem, Deus não se agrada daqueles que voltam atrás. Então não retroceda mais, chega de retroceder. Era hora de o cego achar, eu sou deficiente, eles me tratam como qualquer, podia ali ter dito muitas misérias para si mesmo, podia ter ficado calado, podia ter ficado aborrecido, magoado, entristecido. Ele passou a gritar, porque ele cria em quem ele estava clamando, e ele sabia que a oportunidade dele estava ali, e que era o Cristo misericordioso que o salvaria daquela cegueira também. Oportunidade, reconhecimento do Messias, e também perseverante. Ele foi perseverante. Eu preciso, sem desanimar, sem se acomodar. Fica quieto, para de gritar. Ele podia ter se acomodado, mas ele não se acomodou. Não se acomode. Não se acomode. As pessoas tentarão pará-lo, as pessoas tentarão fazer com que você desista, as pessoas tentarão trazer uma ideia para você de que você não deve continuar, de que você vai perder. As pessoas tentam trazer uma ideia para você de que você não está no caminho certo. As pessoas tentam apontar para você pessoas que falharam, pessoas que desistiram, mas você não é desses. Você não é desse. A Bíblia diz que Ele não nos deu espírito de covardia. Ele não nos deu espírito de covardia, mas espírito de coragem. Você é filho dele. Ele já te presenteou com isso. Ele não se agrada dos que retrocedem. Perseverança.
insista, não desista, o Senhor é contigo por onde quer que você vai, amém? Aleluia, glórias a Deus. Então aí a quarta atitude que eu vejo nesse texto de Marcos capítulo 10, versos de número aí 46 ao 50. Ele se pôs a gritar, não por gritar de qualquer forma, de qualquer maneira, ele se colocou intensidade no que ele estava fazendo. Não era gritos de histeria, não, era certamente algo direcionado por alguém que ele reconheceu que era o Messias e que sabia que era aquele que iria trazer o milagre para a sua vida. Amados do Senhor, muitas vezes nós falamos em oração e nós falamos num tom normal, né? Nós falamos num tom normal, mas ali já estava além de tudo isso, né? A Bíblia é enfática em dizer que ele gritava. Verso número 47, começou a gritar. Ele começou a gritar em meio àquela multidão, em meio àquele falatório, eu imagino, as pessoas falando uma com a outra, mas ele se fez ouvido, se faz ouvido. Persistência, toque o coração de Deus com intensidade na tua oração, no teu clamor, de clamar a Ele, com fé, com determinação, com certeza, com convicção de que Ele é aquele que responde, que os seus ouvidos estão inclinados para ouvir a sua oração. Esse é o meu, teu, nosso Deus. Então faça isso com intensidade, não faça de qualquer jeito, não faça de qualquer maneira, não, tá? Então põe paixão para falar com Jesus. Toma essa atitude como ele tomou um clamor diferenciado, um clamor que sai aqui, do coração, da tua alma, amém? Que seja assim para a minha vida, que seja assim para a sua vida. Ele é aquele que tem misericórdia das nossas vidas. Toque o coração de Deus, toque o coração de Deus. O Senhor parou, você vai tocar o coração dele. Eu creio nisso em nome de Jesus, com o teu clamor. E a quinta atitude que eu vejo aqui do cego de Jericó é uma atitude em que ele tem certeza que Jesus é o homem do milagre para ele. Mas Jesus não tinha feito milagre ali naquele momento, não estava fazendo milagre nenhum, né? Então, pode-se entender, é mais um que está passando. Não, ele entendeu. E quando você falar com Jesus com intensidade, de toda a tua alma você o buscar, você vai entender, de todo o teu coração, você vai entender, através do seu clamor, através da sua oração, você vai entender que esse Senhor é o Senhor que te ouve, é o Senhor que te vê, é o Senhor que te vê, e esse Senhor é o Senhor do milagre. Eu quero ler para você aqui do verso 50 ao verso de número 52. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? E perguntou Jesus para ele. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Mestre, eu quero ver. Verso 52, Jesus diz, vá, a sua fé te curou. Vá. Pastor, mas eu não tenho a fé. Você tem fé. Fé não se mede em um copo, não. Fé não se mede em um vidrinho de ensaio, um tubo de ensaio de cientista ou de laboratório, não. Fé, fé. Põe a sua fé em prática, que você vai ver Deus agir ao teu favor. Você vai ver Deus ser por você. Essa é a graça de nosso Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Vá, disse Jesus, a tua fé te curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Imediatamente ele recuperou a visão e ele segue Jesus pelo caminho. Sem medo agora de seguir Jesus, uma testemunha dos milagres de Jesus. Acredito que ele fica íntimo dos discípulos ali, fica íntimo de Jesus, O Senhor Jesus manda chamar. Jesus podia, de onde ele estava, dizer assim, olha, esse que está gritando aí, esse que está me clamando, que acontece com ele? Um cego, então que ele enxergue agora. Jesus, quando viu ele vindo, podia dizer, ele é cego, olha,
pôr as mãos nos olhos dele e dizer, enxergue. Mas Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Certamente Jesus sabe que ele é cego, mas Jesus quer intimidade, Jesus quer relacionamento, Jesus quer intimidade e relacionamento. Falava isso na terça-feira aqui, e aí aquele cego fala, eu quero ver, eu quero enxergar, e Jesus diz, a tua fé te curou. Ele está cego. Põe a sua fé em prática. E diz aqui que agora ele segue Jesus. Terça-feira eu falava sobre o bom pastor, no Evangelho de João, e comentava aí que o Senhor, ele nos dá a direção, o bom pastor nos dá a direção, e agora ele segue a direção do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que lindo, que belo. O Senhor quer te dar intimidade, quer ter intimidade, quer ter relacionamento com você, mas ele quer te dar experiências poderosas. Você, ele, você. É possível, e você precisamos ter aqui a atitude desse cego, a atitude de ver e não perder a nossa oportunidade, a atitude de reconhecer Jesus, ele como nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, o Messias, o ungido de Deus, a atitude de perseverar, de não desistir, de não parar, de não voltar para trás, a atitude de clamarmos com intensidade, com fé, com determinação, com coragem, com certeza que o nosso milagre virá. A atitude de ter a certeza, o Senhor é o Senhor do milagre, o Senhor é aquele que vem ao meu favor. Diz que ele tira a capa, ele lança a capa de lado, a capa geralmente feita de pele de camelo, protegia sim ali do sol, da chuva, mas também aquela capa identificava ele como um pedinte, identificava ele como um mendigo, que estava ali pedindo. Ele tira aquilo e joga fora, como diz, chega, a minha vida agora mudou, eu vou para Jesus, a minha vida mudou. Talvez você está precisando tirar algo da sua vida, algo que está te impedindo, algo que identifica você como alguém decaído, que identifica você como alguém do qual você não queria ser identificado. Aquele homem tira primeiramente a sua capa. E agora ele segue Jesus. Ele vai a Jesus para ser curado e para seguir Jesus. Testemunha dos seus milagres. Jesus quer que você seja um testemunho dos milagres dele. Mas você precisa tirar da sua vida essa capa. Eu não sei o que pode ser essa capa. O medo, a falta de fé, a falta de determinação, a falta de coragem, a falta de ânimo, a disposição. Eu não sei, talvez seja alguma coisa dessas que sejam a sua capa. Ou talvez outra coisa que você tem, uma enfermidade que você usa como desculpa para fazer, para realizar. Talvez a capa seja as desculpas, eu não sei, mas está na hora de você arrancar ela, jogar de lado, talvez você está identificando a sua capa agora, jogar de lado e dizer, não, eu vou para Jesus, eu vou com Jesus e certamente eu vou receber o meu milagre, eu vou receber o meu milagre. É isso que você precisa, ter atitude de fé, ver o teu milagre, essa é a atitude que nós precisamos ter nas nossas vidas, lançar a capa e ir para Jesus. Então fique com essa lição de Bartimeu aí, noite de poder, quinta-feira. A palavra é 5 atitudes do cego Bartimeu. Mateus capítulo 10, verso 46 ao 52. Atitude de não perder a oportunidade de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, o Messias. Atitude de perseverar. Atitude de clamar a Ele com intensidade, com fé, com determinação. E atitude de saber que o nosso milagre vem de Deus, que o nosso milagre está em Deus. E persistir com Jesus, está com Ele. E uma sexta atitude, lançar a nossa capa fora. Lançar aquilo que está sendo impedimento da sua vida, da tua felicidade, da tua paz, da tua alegria, da tua harmonia. Aquilo que está te impedindo de se diferenciar da multidão, de ser alguém íntimo de Jesus. Entrar para a história com Cristo como cego Bartimeu. Amém? Deus te abençoe. Fique com Ele, amamos você. Domingo estaremos aqui a partir das 19 horas, domingo 19 horas, estaremos aqui com mais uma palavra da parte de Deus para a sua vida, tá? Mais uma palavra de Deus para a sua vida. Quero agradecer a todos que estão aí. Já entrou aí o Matheus Ribeiro também, meu sobrinho. Já vi aí também a Milena,
o Guinzão, também Deus abençoe, tá bom? E tantos outros aí que foram passando enquanto eu estava pregando aí e não deu para ver todos, tá legal? Mas Deus abençoe a todos. Letícia Deoli, que está sumidíssima, tá? Dona Andréia, foi bom ter a senhora conosco aí, mais uma vez, o Claudinei, o Claudemir, a Edna, a Adriana, a Selma, todos vocês são do meu coração, Vivi, Gisele, Wilson, Valéria, Deus abençoe vocês grandemente. Espero que o Senhor tenha falado da sua vida. Armando, Tiago Ruiz, opa, esse aí é meu chefão, hein? Tiago Ruiz, um abraço, Tiagão, bacana demais, bom demais ver você aqui, tá? Edina Gonçalves, minha colega aposentada, Deus te abençoe, Edina, nessa aposentadoria. Silveli, do Doce de Abóbora, Deus te abençoe, tá legal? Fica com Deus grandemente aí, todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero orar por você. Vamos encerrar por aqui não, que a pastora Vânia está me cobrando aqui. Ora, que eu não orei da outra vez. Então tá vendo, essa pastora é demais. Se ela não é comigo aqui, não tem jeito. Gente, deixa eu orar por você sobre essa palavra. Pai nosso, em nome de Jesus, eu quero abençoar essas pessoas que estiveram conosco nesse tempo, ouvindo essa palavra da tua parte para a vida deles. Senhor, tu trouxe a salvação para o cego Bartimeu ali em Jericó. Senhor, ele teve atitudes que muitas vezes nós deixamos de ter para contigo, mas que hoje nós aprendemos nessa noite de poder, quinta-feira, que nós precisamos ter a atitude daquele cego Bartimeu, Senhor Deus, e nos chegarmos a Ti também. Senhor, eu apresento a vida de cada um desses seus filhos, juntamente com a sua família, Senhor, que nessa hora ele pode se revestir dessas atitudes, que nessa hora, Senhor, ele possa lançar a capa dele fora. Eu não sei o que quer dizer essa capa dele, mas ele sabe, Senhor Deus, ele possa arrancar essa capa, dar um salto para a vida, caminhar em Tua direção e receber o seu milagre. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu emprego, o teu salário, o pão de cada dia na sua casa não falte alimento na sua despensa, que o Senhor cubra você com o sangue dele, livrando de todo mal deste mundo, de toda enfermidade, que a bênção siga e prossiga com você em todo o tempo. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus, amo vocês, espero vocês aqui comigo no domingo para junto nós fazermos aí mais um grande culto e ouvirmos uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Pastora Vânia, tem algo para dizer? Então quer dar um tchau aqui para o pessoal aqui, dá um oi para eles aí, talvez está com saudade de você. Pastora Vânia aqui, tem sido uma benção aqui demais.